construído em aço carbono ANSI B3610, tem diâmetro interno de 10 polegadas. Ok? Espessura da parede, 1 polegada. E condutividade térmica por condução, né? K, 50 watts, metros, graus Celsius. Tá? A temperatura média da superfície interna, tá, de 160 graus Celsius e externa está a 50 graus Celsius. Pergunta: um tubo pode ficar exposto a uma temperatura de 50 graus Celsius? Não, ele não pode ficar exposto, tem que ter uma proteção. Tá? Nós, seres humanos, uma temperatura que nós conseguimos encostar e tirar sem grandes avarias é 60 graus Celsius. Tá? Mas uma temperatura de 50 graus ele tem que estar protegido. Protegido para ninguém encostar ou para nada encostar. Determine a taxa de perda de calor do vapor por meio da parede do tubo e determine a temperatura do tubo no ponto médio da parede do tubo. Nossa Senhora, tá? Tem muito tubo. Ponto médio da parede. Então, primeiro passo. Eu tenho essa tubulação, ela tem 20 metros de comprimento, 10 polegadas de diâmetro, 1 polegada de espessura. Ora, por que tem tudo isso? Porque pode ser que ele esteja sob pressão. Eu não disse se ele está sob pressão ou não. Né? O meu cuidado é saber qual vai ser a perda de energia nesse tubo, a perda de calor do vapor pelas paredes do tubo nesse caminho. Tá? Ora, se vocês têm uma temperatura externa de 50 graus, é porque ela foi medida na parede do tubo. Isso não quer dizer de forma nenhuma que a temperatura ambiente é de 50 graus Celsius. Isso é a temperatura da parede externa do tubo. Tá? Se você tem um termômetro lá que diz que o vapor está a 160 e mediu, falou que lá está a 50, você consegue medir, determinar claramente qual que é a perda de energia na tubulação. Certinho? Qual que é a fórmula disso? É isso aí, ó. Olha que lindo. A taxa de calor é dada pela lei de Fourier, que a gente já fez demonstrações, etc, etc, etc. K, 2π, comprimento, ln de R2 sobre R1. Tá? Vezes a diferença da temperatura interna menos a externa. Ok? Então, nós temos que colocar o seguinte. Vocês, por acaso, anotaram os dados que eu coloquei aí? Tá? Anota essa fórmula, tá? Já que a gente ainda não mandou os slides para você, anota essa fórmula aí, tá? Que a taxa de transferência de calor em paredes cilíndricas é K2π comprimento, tá? Sobre ln R2 sobre R1 vezes T1 menos T2, que é a temperatura interna menos a temperatura externa. Ok? Bom, eu vou deixar vocês fazendo. Tá? Vamos lá. Manda um salve para mim aí, a torcida do Corinthians, se nós estamos entendendo o que estamos falando. É lógico que estamos, né? Mas eu queria saber, consegue fazer ou não consegue fazer? Sim ou não? Manda alguma coisa para mim que a gente vai colocar aí. Deixa eu ver o que temos aqui. Vai lá. A torcida falou em torcida do Corinthians, aparece. Os caras aparecem. Eles estão aí, eles estão aparecendo. Deixa eu ver aqui. Tá. Por que não aparece esse chat aqui para mim? Tá. Deixa eu só ver uma coisinha. O que está errado aqui? Volta isso para cá. Isso. E aí agora eu quero... Tem alguma coisa dando errado hoje. Bom, deixa eu ver só uma... Deixa eu voltar aqui. Bom, vocês estão com a fórmula aí, não estão? Ótimo. Deixa eu ver uma coisinha aqui que nós temos. Tem que passar de polegada para metro. Sim, senhor. É nós. Professor, não anotei o raio 2. Não foi dado o raio 2, foi dado o raio 1 apenas. 10 polegadas e a espessura da parede. Aí você chega lá, certo? A espessura, 1 polegada, para quem não anotou. Tá? Beleza.
Vamos voltar. Vamos ver se eu consigo colocar isso bonitinho para voltar o exercício para vocês e conseguir ler o chat do mesmo jeito. Volta aqui. Vamos lá. O que nós temos? É esse aqui, compartilhando a tela. Ótimo. Isso. Aí, agora sim. Ok. Só para regular o meu chat aqui, o meu bate-papo, manda uma mensagem para mim aí. Isso. Deixa eu ver o que eu tenho aqui. Não aparece, ele está dando algum pau aqui que não está aparecendo a turma que está me falando. Deixa eu voltar para isso. Achei, apareceu, até que enfim. Vamos lá. Opa, certinho, professor, o raio 1 é 5 polegadas? Isso, raio 5 polegadas. Ou, traduzindo, 127 milímetros, que dá 0,127 metros. Deixa eu voltar aqui. Ótimo. Está aqui os dados. Tá? O tubo a tubulação tem 20 metros de comprimento. Tá? 10 polegadas de diâmetro. Espessura da parede, 1 polegada. Condutividade térmica por condução, 50 watts por metro graus Celsius. Temperatura de dentro do vapor, 160 graus Celsius. Temperatura externa do tubo, 50 graus Celsius. Constantes. Determine a taxa de perda de calor. É o Q ponto, que a gente já colocou aqui. Agora, amigos, se vocês têm a fórmula, se vocês têm uma calculadora, é o que eu disse, qualquer corintiano faz. Tá? Você só vai errar se você perder alguma coisa, tá? É só coloca certinho. Esse exercício é o mais simples, aquele que você vai só colocar quem vai aonde. Tá? Olha aí. O K, 50 watts por metro graus Celsius. O L, 20 metros. O raio 1, 127 vezes 10 a menos 3 metros. Certo? Que, na realidade, são as 5 polegadas, tá? Transformados para metros. Certinho? Ora, as 5 polegadas, eu tenho que adicionar mais 1 polegada da espessura da parede. Tá? Então, o raio externo, 152,4, que arredondamos aproximadamente 152 milímetros, que dá 0,152 metros. Eu desprezei 4 décimos do diâmetro. 4 décimos próximo de 10 polegadas é uma diferença, vai dar uma diferença muito pequena. Certinho? Pega esses dados. Quem é a temperatura T1? 160 graus. Quem é a temperatura T2? 50 graus. Então, amiguinho, dá a César o que é de César. Coloca todo mundo aqui, aperta a calculadora no lugar certo, né? Busca um LN, porque tem muita gente que está buscando errado isso. Faz e me dá o resultado. 7.251,6. Primeiro resultado que apareceu. Vamos lá, vou até anotar aqui. 7.251. Dou-lhe uma. Mais alguém apareceu com outro resultado aí? Sou todo ouvidos hoje. Hoje eu vou deixar vocês trabalharem um pouco. Tá? Que assim a gente consegue equilibrar as coisas. Sabe por que vocês fazem pouco exercício? Porque vocês assistem muita aula no celular. Tá? O celular é ruim até para isso. Usa o celular como calculadora. E aí você faz a coisa. Tá. Vamos lá. Continua me ouvindo? Melhorou ou piorou? Piorou? Piorou. Tá bom. Voltamos.
E agora, voltamos ao normal. 3.846 quilowatts, ou popularmente conhecido como 3,8 megawatts, né? Também pode ser. Certinho. Bom, certinho não, não sei. Vamos ver o que temos. Estou esperando mais resultados. Alguém vai responder que nem fizeram de manhã comigo. Resposta certa, alternativa B, né? 6,56 megawatts. Ô, pessoal, olha, eu não me lembro quanto que dá, não, mas uma coisa é certa, hein? Até agora não teve um repetido. Menos 3,09. Bom, a tubulação absorveu calor. Muito bem, tá certo. Cuidado, tá? Sabe por que eu estou falando cuidado? Porque eu acho que você errou no LN. Se você fez invertido ali, o LN vai dar negativo. 3,8 vezes 10 a sexta. Opa, começou a aparecer alguma coisa parecido com alguma coisa que eu vi lá em cima. Vamos lá. A taxa de transferência de calor é 50, que é o K, 2π vezes 20, que é o comprimento, Ln de 0,152, que é o raio externo, sobre o raio interno, e a diferença de temperatura, ΔT, 160 menos 50. 2.000 π Ln de 1,197 vezes 110, que nos dá esse trem aqui, 3.839.721 watts, ou popularmente conhecido como 3,8 vezes 10 a sexta watts, ou 3,8 megawatts. Teve um resultado aqui, o Everton achou 3,79 vezes 10 a sexta. Essas aproximações, tá bom, né? Nós estamos engolindo. Pelo menos a essa distância que estamos, eu estou engolindo uma pequena diferença, assim. Mas tá bem, pelo menos agora conseguimos alguma coisa. Eu vi muita gente com 3.800, deve ter sido algum erro, tá? Em transformação, algum erro de apertar a calculadora no lugar certo, LN, ó, esse LN aqui, ó, primeiro faz a continha ou faz a subtração dos logs, tá? Cuidado, porque vocês, como bons engenheiros, têm que dominar a sua calculadora, tá? Se você não manda em casa, pelo menos na sua calculadora você tem que mandar. Certinho? Conclusão. Se eu tiver, tá, a perda admissível, a taxa de perda admissível de calor, dá para você pensar em colocar isso aqui e eu te pedir, por exemplo, qual seria o raio externo. E aí você dimensiona qual é a espessura da tubulação para que você possa ter, no máximo, essa perda. A espessura da tubulação, meus queridos, ela pode ser dimensionada por uma série de fatores. A pressão interna, os esforços que eles estão sujeitos, como flexão, que Cristiano e Cardoso sempre colocaram para vocês. Agora, se você vai dimensionar baseado apenas na perda de calor que é admissível, então é mais negócio você colocar uma manta de isolamento ali, né? E conseguir uma perda menor sem precisar colocar uma polegada de espessura. Uma polegada de espessura que eu citei no exemplo, é porque ele já estava dimensionado por outros motivos. Vamos pensar como engenheiro, porque talvez tenha que ficar biapoiado, porque está sob pressão, porque tem alguma coisa em cima. Eu só passei o dimensionamento a partir, ou melhor, as dimensões a partir dos dados que vieram, tá certo? E aí a gente tem uma perda de calor nesse processo. Alguém perguntou, professor, R1 é 5 polegadas, interno ou externo? Foi dado denunciado como interno. Tá? Vamos voltar ali, vamos ver se eu estou aqui. Raio diâmetro interno de 5 polegadas.
tá? Não foi nem o diâmetro nominal, foi dado o diâmetro interno de 5 polegadas. Beleza? Ótimo. Então é por isso que você subtraiu a espessura da parede, aí o seu LN deu um valor negativo. Certinho? Alguma pergunta sobre isso? Vamos lá, já que você está no celular, não dá para ficar mandando nada, manda um monte de ok para mim. Quem entendeu esse exercício, nós estamos com 30 pessoas aqui, manda um ok só faz um ok, para eu saber quantos estão trabalhando aí comigo. 3, 4, 5, só isso. Vamos aí, pessoal, bota um ok nessa história aí. Ah, muito bem. Tá? Se você entendeu isso, amigo, a parte de perda de calor, tá? Ou transferência de calor por condução em parede de tubo, que é muito útil na sua vida de engenheiro, você entendeu. E olha, você vai dimensionar a tubulação de acordo com a espessura do tubo, de acordo com a perda de calor, não é uma atitude, digamos, racional. Tá? Você vai pegar essas dimensões a partir de outros cálculos. Se precisar de um isolamento térmico maior, você bota um revestimento aí. Isso aí serve para você saber o quê? Se precisa ou não de revestimento. Nesse caso, nós estamos com uma perda, uma energia, 3,8 megawatts em 20 metros, pelo amor de Deus. Bota um cobertor em volta desse tubo aí e poupa a energia da empresa. Certo? Podemos fazer o segundo? Agora, vamos trabalhar com o segundo assunto. Esse assunto é dado como assunto esclarecido. Esse exercício é de uma matéria de 2 semanas atrás, que a gente está revisando, tá? E a temperatura? Ora, você consegue pegar, a temperatura foi medida, foi o dado. Se eu te dou a temperatura, você me dá a perda de calor. Se você me der a perda de calor, eu te dou a temperatura. Certo? Vamos lá. Temperatura no ponto médio, é isso que nós estamos querendo ver. Qual é a temperatura no ponto médio da parede do tubo? Isto é, qual é a temperatura no meio? Nós também temos essa fórmula. Ó, Ln do R sobre o raio externo, sobre Ln do raio interno sobre o externo, vezes temperatura interna mais externa, mais a temperatura externa. Tá? Era essa temperatura que você estava cobrando, Everton? É isso mesmo. Qual a temperatura no ponto médio? Isso serve para você verificar que, se por um acaso, qual é a temperatura no meio do seu tubo. Isso é um dado que, a princípio, você vai falar assim, mas para que eu quero saber isso? Ora, sei lá, às vezes você precisa de uma temperatura no meio do tubo. Vai precisar de resfriamento? Não vai? A gente pode passar alguma coisa por ali. Tudo isso é uma circunstância. Eu quero saber se está a 160 graus com o vapor dentro do tubo. E se nós medimos, está a 50 graus fora do tubo, se nós estamos em 20 metros, uma perda de 3,8 megawatts de energia, tá? De potência, desculpe, como é que a gente pode fazer isso aqui? Ó? Qual a temperatura no raio R? Tá? Energia. LNR. R, para a temperatura no ponto médio da parede do tubo, devemos obter a temperatura no raio 140. Por que 140? 127, 152, 153, né? Deixa eu me lembrar aqui. É isso aí, 127, 153. Soma os dois, divide por 2, vai dar 140, alguma coisa. Tá? E aí você joga aqui esse 140 e raio externo, raio interno, diferença de temperatura e aparece isso aqui. Tá? Vamos lá. Está aqui. Aparece isso aqui. 140, 152, 127, 152, diferença de temperatura, mais a temperatura no interior do tubo. 139,7. Concordo com você, Adriano. É 139,7. Mas eu vou trabalhar com 4 casos aqui. Por que eu arredondei para 140? Porque a diferença aqui vai dar muitíssimo pequena. Eu fiz com 139,7, é muito pouca diferença.
Por ser uma razão, estou usando polegadas mesmo, e aí sai a dimensional. Ótimo. Eu só mantive isso aí porque a gente já tinha transformado. Pode fazer em polegadas se você fizer. Vai ficar o quê? Mas depois vai ter que voltar, né? Você faz aqui, vai dar a mesma coisa. Tá certo. Muito bem, Marcos. É isso aí. E aí? Conseguimos fazer isso aqui, ó? Qual é a temperatura no meio do tubo? No raio do tubo? Ah. Por que você somou 50 no final? Porque a temperatura interna. A parte de dentro, tá? Desculpe, a temperatura externa. Se você está com temperatura alta, temperatura baixa, você pega no meio e soma com a menor. Concorda comigo? Eu acho que ficou bem claro, não ficou? Você tem quente, frio. Você quer no meio, você tem uma razão, você tem uma diferença e soma com o menor. Aí você soma 50. A fórmula ali, ó, como é que estava? Tá? Temperatura interna menos externa, mais a temperatura externa. Certinho? Me fiz entender? Manda um ok se você entendeu ou não. Essa parte aqui, ó, da expressão vai dar só a diferença, tá, entre interna e externa. Ok? Olha lá. Ln de 0,921 dividido por Ln de 0,836 vai dar ambos negativos, logo, se ambos são negativos, vai dar positivo. Muito bem, dona Larissa. Rubens, achei muito baixo. Olha lá. Fazendo a conta, 0,4594 vezes 110 mais 50 deu 100,5. A dona Larissa encontrou... não. Alguém falou para mim aí que o raio externo é 5 polegadas e meia. Não. O tubo é 10 de interna e 12 de externo, o diâmetro. Porque é 1 polegada de espessura de parede, então soma 2. Tá? Teria algum caso que a gente somaria a temperatura interna ao invés da externa? Só a interna está mais frio do que a externa, que a gente soma a mais frio. A gente sempre soma a temperatura menor. Tá? Ok? Bom, o senhor pegou assim, 10, 100,3, muito aceitável. 100,4 mais aceitável ainda. Depende, gente. Eu trabalhei com 4 casos, trabalhar com um monte de casos depois do LN, você vai achar algo parecido com o meu. Muito bom. Parece que tem um número de pessoas que estão trabalhando e querendo fazer isso. Eu, gente, vejo isso como uma matéria muito aplicável na vida de vocês. Às vezes a gente aprende certas coisas que a gente fala assim, será que eu vou usar isso mesmo? Essa é a maior pergunta do engenheiro. O engenheiro, você vai falando para ele, mas para que serve isso? Não, guarda aí que uma hora você vai servir. Aguarda aí. Agora, isso aqui não. A transferência de calor é uma coisa que no dia a dia, quem trabalha com engenharia, quem trabalha em indústria, sabe que isso faz parte do cotidiano. Pode não ser o setor que você trabalha, mas isso é muito útil dentro da empresa. Tá? Transmissão de fluidos mais quentes ou mais frios é uma coisa que a maioria das empresas tem. Tá? Então, segue o inteiro. Ok? Esse aqui foi entendido também? Se você fizer em polegadas direto, dá? Dá, mas tá? Deixa a coisa bonitinha. Tá? Vamos fazer o exercício da esfera. O exercício da esfera é o mais legal. Olha lá. Transferência de calor permanente em esferas. Dessa vez, é lógico que nós temos um reservatório. Tá? A esfera dentro da, digamos assim, transmissão ou deslocamento de fluidos, ele pode ser um reservatório ou pode ser um elemento chamado acumulador. Acumuladores são determinados, chamamos de reservatórios no meio da linha, que é alguma coisa, uma espécie de reserva, para que aquele acúmulo de fluido compense determinados vazamentos que tem na tubulação toda. Mas, na maioria das vezes, as esferas são muito aplicadas, esse formato é aplicado para reservatório.
Lógico, uma distribuição homogênea de pressão, tá? Ela, se bem que tem uma dificuldade maior na confecção, mas estamos aí. Então, considere uma esfera oca construída por uma camada de material com condutividade térmica K. Raio interno R1, raio externo R2. Certinho? Olha esse aqui. Nós temos um exercício parecido com esse, que foi dado em sala de aula. Fiz poucas modificações, tá? Para a gente tentar fazer. Na próxima aula, vamos fazer um que vai dar um passo a mais. Um líquido a menos 20 graus Celsius encontra-se num tanque esférico com diâmetro interno igual a 3 metros. Diâmetro interno, fique esperto, diâmetro, exposto a uma temperatura ambiente de 20 graus Celsius. Nós vamos assumir que a superfície daquele reservatório está a 20 graus Celsius. Tá? E deixando lá. Ele está lá numa sombra, 20 graus Celsius, só que o líquido lá dentro está a menos 20. O referido reservatório tem 4 centímetros de espessura. Porra, deve ter uma pressão duca, tá? De parede, sendo construído com um material cuja condutividade térmica é 0,5 watts por metro graus Celsius. Professor, que material é esse? Pode ser um sanduíche. Nós aprendemos já em aulas, inclusive ao vivo, que você pode ter um sanduíche, tá? De um monte de material e conseguir uma resistência térmica resultante, com isso, uma condutividade térmica a partir disso. Mas é um bom isolante. Considerando a densidade desse líquido, que a densidade desse líquido é igual a 350 quilogramas por metro cúbico, é um fluido muito leve, porque a água, né, é 1.000 quilogramas por metro cúbico, tá? E seu calor específico é 2,5 quilojoules por quilograma graus Celsius. Estime o tempo necessário para o líquido atingir a temperatura externa. Quanto tempo precisamos para que o líquido atinja a temperatura externa? Então, 0,1 tem um dado desse problema. O reservatório está completamente cheio. Tá? Nós vamos considerar apenas a condução da temperatura de fora da superfície do nosso amigo até a temperatura, até a parede interna. A convecção não é considerada. Se a gente considerar a convecção, nós vamos pensar em calor transiente. Então, é outra coisa. Só a condução ali no meio. Certo? Então, ele está. Você pode até pensar que ele está num lugar onde não venta, está parado, a temperatura é 20 graus Celsius, e ali você colocou o reservatório com o fluido a menos 20 graus Celsius. Como se você botasse essa grande esfera de 3 metros num galpão climatizado a 20 graus Celsius, a superfície dele já chegou a 20, e aí quanto tempo vai demorar para que todo o fluido fique a 20 graus Celsius, para que a parede interna, do reservatório chegue a 20 graus Celsius. Entendeu o problema? Agora é transferência de calor em reservatórios esféricos. Primeiro passo, me calcule a resistência térmica. Uma vez que você calculou a resistência térmica, dá para você facinho conseguir calcular o Q ponto fazendo ΔT dividido pela resistência térmica. Tá? Então, o que você vai fazer depois de calcular a resistência térmica? Você vai calcular, vou arriscar, hein? O Q. Ai, minha Nossa Senhora. Está aqui o Q ponto, que é igual a quem? A diferença de temperatura, ao ΔT, certo? Sobre a resistência térmica. Rapaz, tá aí. Lindo, maravilhoso. Tá.
Então, primeiro, me obtenha a resistência térmica. Se você consegue a resistência térmica, você consegue tudo. Você tem o R1, 3 metros de diâmetro. Tá? Você tem o R2, 4 centímetros de espessura de parede. Você tem o K? Tem, é 50, se não me engano. Não, é 0,5 watt metro grau Celsius. Certinho? Então, primeiro passo, você vai dar para mim qual a taxa de perda de calor, desculpa, qual a taxa de penetração de calor que nós temos nessa ideia. Pode ver que agora, ao contrário do exercício anterior, nós temos uma temperatura menor lá dentro e maior lá fora. Certinho? Alguma pergunta? Pode começar o trabalho. Pode ir trabalhando, que faz de conta que esse é o momento que eu estou andando pela sala. Falar nisso, quantos caboclos nós temos aqui? Vamos lá. Isso. Temos 28 pessoas trabalhando, quer dizer, menos eu, nós temos 27 alunos fazendo o exercício com afinco. Então, é sinal que a gente vai trabalhar bem. Tempo que vocês precisam para terminar esse trem aí? 5 minutos? É mais do que suficiente, né? Então, vai lá. 6,98 vezes 10 a menos 4 é a resistência térmica. Eu acho que ela dá pequena, mas nem tão pequena, viu, Rubens? O pessoal pediu 10 minutinhos para fazer, eu vou esperar um pouquinho. Dá uma olhada. 2,75 vezes 10 a menos 3 está com uma cara melhor. 0,188. Está começando a aparecer as coisas aqui. Aí, mais 2,75 vezes 10 a menos 3. Quem não achou 2,75 vezes 10 a menos 3, dá uma checada, porque está chovendo esse tipo de resultado aqui. R$ 2,55. Está um pouco longe. Olha aqui, ó. Você tem que fazer o raio 1, 1,50 no denominador, menos 1,54, que é o raio externo. Concorda comigo? Até aqui vocês acertaram? Por quê? O raio interno é 1,50. O raio externo é 1,54. Já achou o erro? Já. Embaixo, 0,5, que é a condutividade térmica. Usou o diâmetro. Aí não. 4π. Joia? Aí, gente, é jogar na calculadora e deixar ela trabalhar. Tá? Aí, ó, 2,75 vezes 10, a terceira, Igor. Não, muito grande. Menos 3. Melhorou. Isso mesmo, tá? Seria 0,00275 Kelvin por watt. Tá? Isso aqui ficou certo. Se você achou a resistência térmica, me diz qual é a taxa. Qual é a taxa? Como é que você calcula a taxa mesmo? Aqui, ó. Taxa de transferência de calor, diferença de temperatura dividido pela resistência térmica. Certo? Vamos lá. Tá aí. A taxa de transferência de calor é diferença de temperatura, variação de temperatura, dividido pela resistência térmica. Que o pessoal está encontrando aí. Certo, vamos ver. 20, a externa, menos a interna, é 40 dividido por 0,027, 14.815. Vocês acharam 14.545. Já sei, vocês usaram até o 5, né? Eu usei até o 27 só. Mas tudo bem.
Estou muito feliz com o resultado de vocês. 14.815 watts é a taxa de perda de energia, tá? A taxa de perda de calor nessas condições. Tá? Me fale uma coisa. E o que ele pediu? Quanto tempo? Mas então nós vamos precisar usar a fórmula do calor transiente? Não. Esse foi um dos motivos pelo qual eu voltei nisso aqui. Aqui nós estamos falando apenas de perda de energia por condução. Não há uma interface entre convecção e condução. Entenderam? É um caso diferente. A definição. Por definição, sabemos que a taxa de transferência de calor é a quantidade de calor transferida por condução é dentro do corpo, tá? De um ponto, de uma face até outro, num período de tempo. Então, o que ponto? Isso aqui parece, é o mesmo slide da aula de 3 semanas atrás. Tá? Fui lá, busquei e trouxe. Então, o tempo para essa transferência é toda a quantidade de calor que saiu, ou desculpe, que entrou, dividido pela taxa. Certo? Se são presos 5 corintianos por hora, em 10 horas são presos 50 corintianos. É óbvio. Tá? Então, quanto tempo para se prender 100 corintianos? 100 dividido por 5 por hora vai dar quanto? 20 horas para se prender os 100 corintianos. Então, a taxa é a quantidade dividido pelo tempo. Como é que se calcula a quantidade de calor? Essa quantidade de calor é a quantidade de calor sensível, que a professora Valéria já ensinou para vocês, que é dado por mc delta T. E eu vi que muita gente ficou na dúvida nessa aula por causa disso. Tá? E o mc delta T, basta você ter a massa, o calor específico e a variação de temperatura. Isso aqui vai dar 40, o calor específico foi dado e a massa eu não sei. Vamos lá no enunciado. Está aqui. Calor específico está aqui, ó, 2,5 quilojoules por quilograma graus Celsius. Foi dado também a variação de temperatura de menos 20 até 20 dá 40 e a massa foi dado o peso específico dela. Igualzinho o problema que nós fizemos. O peso específico, e a gente calcula o volume? Calcula, porque é uma esfera de raio 1,5 metros. E como é que se calcula o volume da esfera? 4/3 de πr a terceira. Então, vamos voltar lá para a resolução que a gente chega lá. Está aqui. Ora, vamos à massa. A massa, tá? Peso específico vezes o volume, ρ, 4πr a terceira sobre 3, que vai nos dar 350, 4π raio. Por que 1,5? Porque é a quantidade de fluido que está lá dentro daquele líquido. Então, ele está totalmente cheio num reservatório de raio interno igual a 1,5 metros. Blá, 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 blá. 4.948 quilos, isto é, aproximadamente 5 toneladas de fluidos temos nesse reservatório. Tá? A partir disso, finalmente, mc delta T, que é o Q, dividido pelo Q ponto, que a gente já calculou, que eu estou olhando nas respostas aqui, 14.000 e quebrados. Massa, 4.948. Certo? Lindo, maravilhoso. Calor específico, 2,5 quilojoules ou 2.500 joules por quilogramas graus Celsius. E 40 é a variação de temperatura a que esse fluido, aqui essa face, tá, está. Logo, nós temos o quê? 14 dividido pelo Q ponto 14.815. Tempo 32.730, certo? Segundos ou
9,1 hora. 9 horas e uns quebrados. Aberto a perguntas. Vamos lá. Quando a face interna, tá, do reservatório atingir essa temperatura, é porque o fluido está nessa temperatura? Vamos admitir que sim. Tá? É essa, talvez, a diferença. Alguma dúvida para vocês? Acompanhamos essa história? Conseguimos fazer esse exercício? E o mais importante, você consegue fazer sozinho? Você viu as ideias? A perda, ou melhor, né? Agora, o reservatório não perdeu o calor entrou. É uma situação de termodinâmica, uma situação de transferência de calor inversa do primeiro exemplo, que dentro estava quente, frio estava fora, agora está. Pode estar quente dentro? Pode, não tem problema nenhum. Tá? Mas a gente tem que colocar por aí. Caiu o sistema? Vocês ainda estão aí? Tá. Travou tudo ou não? Vamos lá. Estamos aqui? Ótimo. Estou tentando ver porque estou recebendo. Eu recebi 2 mensagens que estavam instável nosso sinal. Eu gostaria de saber se toda a explicação ficou clara, para ver se alguém se perdeu aí ou não. Deixa eu fazer uma pergunta aleatória. Dona Alana, a senhora está me ouvindo? Não, a Alana não está ouvindo. Alana, mande aí alguma coisa. Ah, sim, está ouvindo. A senhora entendeu o exercício, dona Alana? Estou ouvindo, mas entendendo não. Né? E o exercício ficou claro? Ah, muito bem explicado, obrigado, hein? Fala isso para o Eduardo. Falar nisso, na próxima aula tem uma foto do Eduardo no slide. Bom, o que mais? Vamos lá. Seu Marcos, tudo certo? Tudo certo, professor. Fecha esse microfone aí, cachorro. Vamos lá. É para responder no meu chat. Sei isso, tá? Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Cauê, você está sabendo a matéria ou não? É capaz de fazer a prova ou não? Manda no chat. Tá tudo certo. Ótimo. Bom, eu acho que a matéria não é tão difícil. As demonstrações que tem um pouco de cálculo integral, que talvez fique um pouco carregada, mas na hora do exercício fica fácil. Eu vou dar uma dica para vocês. Eu não peço demonstração em avaliação. Não cai demonstrações em concursos. Mas é legal você saber de onde veio, até para você ter segurança, né, naquilo que você está falando. Vamos colocar a coisa nesse pé, então. Vamos lá. O que eu tenho aqui? Aqui. Vamos para o exercício 3. Como é que a gente faz isso? Agora, nós vamos falar do exercício 3 de condução de calor transiente. Condução de calor transiente leva em consideração que a mudança de temperatura no interior de um corpo ocorre também variando com o tempo. Isto é, também depende do tempo em que ficou exposto a um determinado tempo aquela mudança, aquela variação de temperatura. Então, até agora, vamos ver, se você tem uma parede, de um lado tem a temperatura, você vê que aquela temperatura pode diminuir quando está se transferindo de um lado para o outro numa parede. Mas a gente só levou em consideração até aqui a espessura da parede e não o tempo de exposição. Tá? Ora, o que eu tenho para falar além disso? Existem algumas aproximações que a gente deve fazer. Imagine que se você tiver um corpo sujeito a uma convecção numa face e ele vai resfriar essa face, isto é, perder temperatura. Pode ser o contrário também, ganhar, mas eu vou pensar em perder
que na prática parece mais. Então, você tem que pensar o seguinte: no momento em que você conseguiu resfriar essa face, você tem que pensar que existe no interior do corpo uma condução. Tá? Vamos lá, tá difícil de eu conseguir aqui. Alguém mandou uma mensagem. Deixa eu ver aqui. Sim, sim. Nós vamos ver o que acontece no exemplo. Exatamente. Voltando, o que eu posso dizer aqui? Quando nós temos isso, dentro do corpo existe uma condução. E nós temos que considerar essa condução como uma parte muito pequena desse fenômeno. Para isso existe uma aproximação. E essa aproximação que considera a perda de calor do corpo apenas pela convecção na face dele, chama-se método da quando capacitância global. Para a gente utilizar esse método, nós temos que ter um corpo com uma determinada geometria, porque os corpos que são uma temperatura, que são muito, digamos assim, que têm espessuras grandes, muito longos. Então, o que acontece? Nós temos uma diferença de temperatura entre o interior e a superfície do corpo. Mas quando o corpo tem uma geometria, vamos chamar de apropriada, nós podemos dar aquela aproximada e considerar que aquele corpo, quando se resfria na superfície, ele resfria totalmente. Certo? A gente fez um exemplo na última aula, onde nós fizemos a têmpera de uma viga de 2 metros de comprimento, com uma espessura pequena, e a gente deu risada e falou assim: na prática, essa viga, se você temperar, ela vai virar um birimbau. Eu me lembro disso. Tá? E aí, o que acontece? Quando nós temos, tá, uma situação dessa, nós primeiro temos que verificar, tá, que se dá para fazer essa aproximação e utilizar esse método. Como pediu um colega de vocês, vamos a um exercício. Olha aqui. Num processo de tratamento térmico, uma esfera de aço com diâmetro 12 centímetros. Anota aí o diâmetro dessa esfera. Tá? A Cochambration Factory. O meu compadre Monqueiro está sempre... Digamos que é uma aproximação admissível. Nós somos engenheiros, amigo. Então, negócio de Cochambration é coisa para peão. Nós fazemos uma aproximação admissível. Falou? Ótimo. Principalmente se você estiver fazendo uma entrevista. E essa esfera de aço de 12 centímetros, tá? Tem peso específico 7.800 kg por metro cúbico, calor específico 430 joules por quilograma Kelvin e um coeficiente de condução, um coeficiente de transferência por condução de 65 watts por metro Kelvin. É aquecida num forno a 800 graus Celsius e depois resfriada em banho de água até 30 graus Celsius. Dá para a gente colocar um pouco de tempero nesse exercício. O banho de água apresenta uma temperatura de 20 graus Celsius. Eu posso dar para você a quantidade, o tamanho do reservatório de água, o tamanho da peça, você coloca lá e você calcula para mim o ponto de equilíbrio térmico, coisa que você sabe fazer também. Né? MC delta T mais MC delta T igual a zero. Quantidade de calor recebido mais quantidade de calor cedido igual a zero. Mas dessa vez, só dessa, eu vou deixar bonitinho. Você colocou a peça que está a 800 graus Celsius num reservatório com a água a 20 graus Celsius e o equilíbrio térmico lá ocorreu a 30 graus Celsius. Certo? Muito bem. Tem água para cacete? Vou dar uma dica para você. Tem mais ou menos 1.000 litros. 1 metro cúbico.
O banho de água apresenta uma temperatura de 20 graus Celsius com coeficiente de transferência de calor por convecção igual a 450 watts por metro quadrado Kelvin. O que significa isso? Significa aquele H, aquele coeficiente de transferência por convecção da água, 450. Determine o tempo para arrefecer a barra de 800 para, errei, 30 graus Celsius. Vou corrigir isso aqui. Eu quero a temperatura, tá? Que se aqui está 30, tem que ser 30 graus Celsius aqui. Tá? Escreve errado, vai lá. Pronto, corrigido. Como se nada tivesse acontecido. Para aplicação do método da capacitância global, é necessário achar o número de Biot. Tá? Como é que eu vou achar o número de Biot? Primeiramente, o comprimento característico. Lembra da última aula? Lembrou? Ah, sabia. Comprimento característico é volume dividido pela área. Tá? Volume dividido pela volume da esfera, 4/3 πr a terceira, área da esfera, 4πr quadrado. Tá? A área da superfície da esfera, como se fosse o papel para você embrulhar. Ó, é um tal de corta π, corta o 4, corta o 4, esse aqui. O R terceira corta com R2, fica só o R, sobrou o quê? R sobre 3. Quem é o raio dessa bodega? O raio dessa bodega é 12. Não, errei. Será que eu errei ou acertei? Eu acho que eu errei. Vamos lá, vamos ter que corrigir? Diâmetro 12 centímetros. Então, isso aqui não é 12. Isso aqui é 6. E a correção disso, vai dar a correção do danado. Vai dar 0,0015. Uma boa saída. Se fosse aula, lá na sala de aula, eu falava para vocês, faz como tarefa. Está aqui. Certo? 0,015. Está entendido até aqui? Ora, se você tem isso aqui, deixa eu... Vamos lá. De volta. Pega aqui de novo. Vamos lá. Vamos corrigindo tudo. Logo, como é que se calcula o número de Biot? Tá? O número de Biot, H, que é o coeficiente de transferência de calor, tá? Da nossa amiga da água, ou a comprimento que a gente calculou ali atrás, dividido por K. Deixa eu ver o que temos aqui. Algumas dúvidas? Raio sobre 3. É isso mesmo. Tá? Voltando lá. Aqui, ó. Sobre 3. Putz, grilo. É isso mesmo. Então, aqui vai dar o quê? 6 sobre 3, que é igual a 0,002. Tá certo agora, pessoal? Obrigado pela dica de quem me andou, tá me ajudando aí. Aí, o que a gente vai ter aqui? 450 vezes 0,002 dividido por 65. Quem está com o calculador na mão, manda para mim aí. 450 vezes 0,002 igual, dividido por 65. Não, é menos 3. De volta. Aqui. 4/3, 12 centímetros. Puta que pariu, vai ter erro assim lá longe. Menos 2. Obrigado. Então dá 0,02. Melhorou agora? Certinho? Muito bem. Agora, feito, de novo, 0,02.
Quanto que deu o resultado agora, rapaziada? Por favor. O Igor falou que deu 0,013846. Confere? Deixa eu conferir aqui. 0,002. Ô, louco. Vamos nós. 450 vezes 0,02 é igual, dividido por 65 mil. Oh, mas que coisa. 450 vezes 0,02 igual, dividido por 65 igual 0,13. É isso mesmo? É isso aí. 0,13. Se deu 0,13, eu posso resolver esse trem pelo BIO? Sim ou não? Pode? Com certeza? Posso ou não posso? E aí, pessoal? Posso resolver com 0,13? Eu posso resolver pela capacitância global? Sim ou não? Nossa, um diz que sim, um diz que não. Não, não posso. Então, devido a esse valor do BIO, eu não posso resolver pelo processo de capacitância global. Quer ver? Ó? Então, a gente tem que desenvolver um outro método. Devido à grande cagada do erro aqui de cima, a gente não vai poder resolver por BIO. Tá? Tem que ser menor do que 0,1. Caso contrário, não dá isso aí. Certinho? Então, como é que a gente fica, professor? A gente vai resolver esse problema no nosso próximo encontro. Tá? Porque aí eu vou fazer as adaptações. Primeiro, a gente tem que ter a teoria por outros métodos. Senão, não tem jeito. Ficou dúvida aí? Não, não tá. Não. Alguém está fora? Deixa eu ver. Manda alguma mensagem para mim. Possível. Fala, Cauê. Fala não, escreve. Não? Ok. Bom, como esse era para ser um exercício que não era para dar tanto erro assim, acho que dá se for 0,0024. Olha, eu vou corrigir todas essas encrencas e como a gente está em hora de café, eu vou corrigir e depois coloco para vocês o que podemos fazer. A ideia é a seguinte, se der para resolver, eu vou dar uma olhadinha no intervalo, se der para resolver por BIO, a gente faz o seguinte, a gente resolve por BIO na próxima aula. Se não der, a gente faz as alterações. Quando você irá passar as ativistas e os slides? Everton, ativistas são o quê? Pessoas que ficam lá em Brasília fazendo atividade, alguma coisa assim, ou como é que é? Ah, atividades, ótimo. Vou passar o quanto antes. Tão logo eu consigo organizar, mas fique tranquilo que eu só vou fazer exercício igual aquele que a gente já fez. Era mais fácil considerar que o raio era 12 mesmo. É verdade. Se o raio fosse 12, dava para tocar o barco. Vamos fazer isso. Eu vou fazer isso no nosso próximo encontro, porque está muito em cima da hora, o exercício é mais ou menos longo. Certinho? Voltamos daqui a pouco com a nossa qualidade. Hoje a qualidade tem slide pra cacete. Tá? Então, vamos ver se a gente, 15 para as 9, já resolve isso aí. O que foi visto que não gerou a cagada do raio do diâmetro lá? Vocês entenderam? O anterior? Tá? Aula, quando é tecnológica, é isso mesmo. Não dá para apagar a lousa e fazer de novo. Eu espero que o que foi explicado esteja dentro, tá? Esteja compreendido por todos. Certinho? Pessoal, de novo, tá? Desculpa pelo exercício 3, por causa do equívoco. Manda um ok para mim, para ver quem entendeu o que foi resolvido. Vai lá. Quero que todos, Laís, Roberto, Adriana, Raul, mandem um ok para mim, isso. Manda beijinho, eu vou mandar beijo para a vovó, essas coisas todas. Final de semana, Dia das Mães. Todo mundo feliz, né? Todo mundo dentro de casa. Gente,
Daqui 20 minutos voltamos. Tchau para vocês. Até já.